Olá, sejam todas bem-vindas. Vamos dar início à nossa primeira videoaula sobre tricologia. Essa aula pertence ao módulo 1 do nosso curso de beleza facial, turma BF04. Gente, hoje a gente vai entender dentro de tricologia como funciona a pele. Quais são as características da pele, quais as propriedades que são importantes nela para o nosso trabalho de maquiador, tá bom? O que é a pele, gente? A pele em si. Do que ela é constituída? Quais são as camadas que formam essa pele? Hoje nós vamos entender sobre essas diferenças aí, tá? Dentro da pele, dentro do estudo da pele, da tricologia é o estudo da pele, nós vamos entender que a pele ela tem 3 camadas. Ela é formada de 3 camadas. A mais profunda, que é a hipoderme. Uma camada intermediária, que é a derme. E uma camada superficial, que é a epiderme, tá? Então, a pele ela é formada dessas 3 camadas. Quais são as diferenças das 3 camadas? Nós vamos dar uma estudada de baixo para cima disso aí. Deixa eu achar aqui, gente, que tem hora que eu me perco, tá? A hipoderme é a camada que concentra o maior número de vasos sanguíneos. Nós não vamos estudar muito essa camada. Nós vamos estudar mais a epiderme, porque é a camada que a gente mais vai trabalhar, tá? Mas a gente tem que entender que aqui é onde corre o maior número de vasos sanguíneos e concentrações nervosas, tá bom? Só que como a gente não vai estudar muito dessa camada, nós vamos apagar ela do nosso caminho, tá? A epiderme, em compensação, a derme, né? A derme em compensação, deixa eu achar ela aqui, gente. Tem hora que esse negócio me faz perder. A derme é a camada do meio da pele, grossa, elástica, mais firme, composta de 2 subcamadas, tá? A camada inferior e a camada superior. A camada inferior é uma área grossa e profunda que forma uma fronteira líquida com a subcutânea. E a camada superior forma uma fronteira definida em forma de ondas com a derme, com a epiderme, que é a nossa camada superior. Nessa camada, os principais componentes estruturais são o colágeno e a elastina. É o que proporciona a sensação de elasticidade na nossa pele, tá? E essa capacidade de rejuvenescimento que a pele tem, de se renovar, tá bom? Tá dentro dessa camada aí da derme. Agora indo para hipoderme, para epiderme, que é a nossa camada que nós mais vamos trabalhar, a epiderme, tá? Ela é formada, a epiderme, é a camada externa da pele que podemos ver e tocar. Então ela é essa camada mais superficial da nossa pele. Ela nos protege das toxinas, bactérias e da perda de líquido. Ela é formada por 5 subcamadas de células chamadas queratinócitos. Estas células, reproduzidas na camada basal mais interna, migram em direção à superfície, amadurecendo e experimentando uma série de mudanças. Esse processo conhecido como queratinização ou cornificação
faz com que cada uma das subcamadas sejam distintas. Então o que a gente entende disso? A gente entende que a epiderme ela é formada de várias subcamadas aqui assim, ó. Até chegar nessa camada mais superior, elas têm várias subcamadas de células, tá? Formadas e colocadas, organizadas de maneiras diferentes, tá bom? Nós vamos ter aqui dentro a camada córnea, que é a camada onde a gente de fato vai aplicar produtos, vai aplicar maquiagem, base, água micelar, aonde ela vai sofrer com a fricção da pinça, com a cera quente, a linha de depilação que nós vamos aprender a trabalhar. Essa é a camada mais externa da nossa pele, que está localizada na epiderme. Embaixo dela nós vamos ter a camada granulosa. A camada, gente, por si, ela já fala, pelo nome dela, ela já fala meio como ela é. As células delas são meio que glândulos, grãozinhos, tá? Embaixo dela nós vamos ter a camada... Opa, esqueci de um aqui. Camada espinhosa. E abaixo da camada espinhosa, a camada basal. Gente, todas as camadas são importantes para o nosso estudo, mas a córnea e a basal vão ser as de principal função para a gente, tá? Por quê? Porque nessas camadas, quer ver, a camada basal é a mais interna, onde os queracinócitos são formados. Então essa camada aqui é onde ela começa a formar as células dessas duas subcamadas aqui, tá? Onde ela fornece proteína, elastina, queratina, tudo para essas duas camadas, para a nossa pele ter a viçosidade que ela tem. Na camada córnea, que é a camada superior, é a camada mais externa da epiderme, com uma medida de 20 subcamadas de células mortas, aplainadas, dependendo de onde seja a pele do corpo. Estas células mortas se desprendem regularmente num processo conhecido por descamação. A camada córnea também abriga os poros das glândulas sudoríparas e a abertura das glândulas sebáceas. Então, essa camada aqui, você imagina 20 camadas consecutivas de um monte de célula, mas que já estão mortas e morrendo. De baixo para cima ela vem morrendo, até que na superior, na camada mais externa, ela já está morta. A célula aqui, ela tem esse formato. Ela não tem aquele formato tradicional que a gente conhece de uma célula. Ela é uma célula mais esticada, mais alongada, tá? Qual a importância dessa camada córnea aqui pra gente? Nela vai ser aplicado base, corretivo, água micelar, mas o que a gente usa de maquiagem aí? Pó, né? Tudo isso vai ser aplicado nessa camada. Por isso que é importante a gente entender, tá? Essas camadas aqui. Além dessas camadas, para a proteção dessa camada córnea e de toda a pele, na nossa pele a gente tem duas coisas dentro da nossa pele que são de
grande importância também pra gente. Nós vamos ter a glândula sebácea e a sudorípara. Alguém sabe me dizer qual a diferença dessas duas glândulas? A glândula sebácea, ela vai liberar um óleo, uma gordura natural do nosso corpo, e a glândula sudorípara, ela vai liberar líquido, água, conjunto com sais minerais, tá? Qual a importância de conhecer essas duas glândulas pra gente? Elas duas vão criar o manto hidrolipídico. Tá? Esse manto, gente, hidrolipídico é uma camada gordurosa que a gente tem na nossa pele para proteger a nossa pele. Ela é que hidrata a pele da gente. É um hidratante natural da nossa pele, tá? O conhecimento disso daqui é importante porque nós vamos ter que trabalhar a pele de maneira a não prejudicar a produção dessas duas secreções para a camada desse manto hidrolipídico. Desculpa, gente. Nome meio complicadinho de falar, né? Mas isso é muito importante para a gente, tá? A gente tem que saber quais os produtos que a gente está aplicando, se eles são muito alcalinos ou não, se eles são muito oleosos ou não, tá? Tudo isso a gente tem que ter cuidado para a gente poder dar andamento na nossa maquiagem, no nosso trabalho de designer de sobrancelha, para não prejudicar isso daqui. Porque se eu prejudico, se eu descontrolo uma delas, eu posso deixar a minha pele ou oleosa, ou eu posso deixar a minha pele ressecada. E nenhuma das duas coisas são benéficas para a minha pele, tá bom?